Hola estudiantes, ¿cómo están? Yo soy la profesora Thais y vamos a trabajar el español con la primera série de la enseñanza media, la classe 45. Mas antes de começar, a gente tem aqueles recadinhos. Quais são mesmo? Para você, estudante que está acessando as aulas pelo Google Classroom, não deixe de clicar no link da atividade obrigatória para validar sua presença. E para você, estudante que está assistindo as aulas somente pela televisão, não deixe de entrar em contato com a sua escola, buscar as atividades e entregar no dia combinado. Tranquilo? Vamos a empezar a ver que vimos en la clase pasada, la buena salud. Trabajamos ahí el género folleto y también expresiones y cuestiones relacionadas ahí a los hábitos saludables. Y hoy, en la clase 45, ¿qué vamos a trabajar? Tiene como temática, ¡ay, qué dolor! Vamos a trabajar el género diálogo, los verbos doler, sentir y tener en el presente indicativo, expresiones ahí relacionadas a la temática. ¿Vamos a empezar? Muy bien. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, a ver! ¿Qué hacemos cuando tenemos dolor? ¿Dolor es algo bueno? ¿Será? Tomamos pastillas, tenemos ahí un dolor de cabeza, por ejemplo, y vamos allá y tomamos una pastilla? Vamos al médico? Será que quando a gente tem dor, a gente faz algo a respeito? Como? Tomamos um remédio, vamos ao médico. Sentir dor é algo bom, algo positivo? É claro que não, né? Então, vamos aí para nossa primeira atividade. Qual é a atitude correta quando se sente dolor? Então, qual que é a atitude correta quando a gente sente dor? Será comer mais? Será aí tomar pastilha, ou seja, remédio? Ir ao médico ou beber leite? Então, dá um tempinho para vocês responderem e já voltamos. Volvemos. E aí? Então, qual que é a melhor atitude quando a gente sente dor? É claro que é a alternativa C, ir ao médico. É importante. A gente tem que tomar um certo cuidado porque não podemos nos automedicar. É muito perigoso, certo? Tranquilo? A ver, lee el diálogo. Temos aí um diálogo curto entre Marcos e Pedro. Marcos e Pedro são os personagens aí deste diálogo. Então, vamos a empezar. Hola Pedro, ¿cómo está? No estoy bien, tengo dolor de cabeza y fiebre. ¿Has ido alguna vez al médico? No. Tienes que ir al médico, Pedro, puede tener COVID-19. Lo haré pronto. O que quer dizer aí lo haré pronto? Então eu vou ao médico. Quando o Marcos aí alertou aí sobre os sintomas, né? Ainda mais nesse contexto. Muito bem, então aí vamos para a nossa segunda atividade. O que diz aí a segunda atividade? Qual é a preocupação de Marcos com seu amigo? Será ir ao colégio? Ir ao cine, ou seja, alternativa B, ir ao cinema? Alternativa C, tomar a pastilha, ou seja, tomar um remédio, um medicamento? Ou letras D, tenha COVID-19. Então, qual é a preocupação de Marcos com seu amigo Pedro? Então, dá um tempinho para vocês responderem e já volvemos.
Tranquilo? Fácil. A ver, então, qual é a preocupação de Marcos com seu amigo Pedro? A preocupação, qual é das alternativas? La de que tenha COVID-19, por causa aí dos síntomas. Tranquilo? A ver, então, hablando aí de dolor, sensações e estado físico, teremos aí algumas questões e expressões. Muito bem, para perguntar aí sobre o estado físico, como nós utilizamos isto em espanhol? Podemos fazer as seguintes perguntas. A ver, como te sientes? Que te passa? Que te duele? Que lhe passou? Algo assim. Então, quando a gente faz perguntas sobre o estado físico, a gente pode perguntar lá, como você se sente? O que te passa seria assim, o que está acontecendo? O que aconteceu? Que te duele? Não, o que está doendo? Seria nesse contexto. Muito bem, isso para fazer as perguntas. Agora, para contestar, para responder a essas perguntas. Então, responder sobre o estado físico. Teremos aí, tenho fiebre, tos, ou seja, eu tenho febre, eu tenho tosse. Tem que tomar cuidado com esses sintomas aí, neste novo contexto, a ver? Me sinto mal, me sinto fatal. Esse fatal é a ideia de pesado, de algo que você não está se sentindo bem. Me duele e me duelem. Olha aqui, preste muita atenção nessa frase. Me duele, ou melhor, para você responder, o me duele. Cuidado, porque o verbo doler aí, ele não vai concordar com a pessoa, quem está com dor, e sim o que está doendo. Qual é a parte do corpo que está doendo? Por isso vai ter aí resposta na terceira pessoa, seja do singular ou seja do plural. Duele, o quê? Qual é a parte do corpo que está doendo? É uma parte que está no singular. Por exemplo, me duele la cabeza. La cabeza é a parte do corpo e é singular. Me duelen las piernas. Por que duelen? No plural, porque o que está doendo, a parte do corpo humano que está doendo, são as pernas. Por isso, me duelen las pernas. Tranquilo? A ver, então, e também podemos utilizar no me siento bien ou me siento bem. Tranquilo? Muito bem. Quais são aí os tipos de dolores? Temos alguns aí. E antes de mais nada, prestem atenção à palavra dolor. Em português, a palavra dolor, ou seja, a palavra dor, é uma palavra feminina, certo? É a dor de cabeça. Em espanhol, cuidado, que é uma palavra masculina. Por isso, o dolor é el dolor. Cuidado com isso. A palavra é masculino em espanhol, certo? Seguimos, então. Quais são os tipos aí de dolores que temos? Dolor de garganta, tranquilo, não? Dolor de ouvido, ou seja, dor de ouvido. Dolor no estômago, ai, não me sinto bem, não? Aquela dor no estômago. Dolor de cabeça, dolor de muelas, poderia ser aqui muelas também, dolor de dientes, é um dente, tranquilo? A ver, então, há outros tipos? Claro, a gente trouxe aqui outros alguns tipos de dor. Dolor em la espalda, o que quer dizer dolor em la espalda? Ou seja, dor nas costas, porque a palavra espalda é costas. Dolor em la pierna, dolor en el dedo, dolor em braço, dolor de muñeca. O que seria muñeca? Então preste atenção, a palavra muñeca, ela tem dois sentidos. Ela pode ser boneca, né, um brinquedo, ou muñeca, aqui ó, o pulso, certo? Por isso, ai, que dolor em la muñeca, ou seja, que dor no pulso. Tranquilo? Vamos aí, adelante. Vamos aí para a nossa terceira atividade. O que diz aí na terceira atividade? A terceira atividade pede para você relacionar as imagens com o tipo de dor correspondente. Então, quais são as dores aqui apresentadas? Dolor de garganta, letra A. Dolor de ouvido, letra B. Dolor de estômago, letra C. Dolor de cabeça, letra D. E dolor de muelas, letra E. O que você vai fazer? Você vai relacionar, então, essas dores com a representação da imagem. Então, aqui, nessa primeira, a chica aí, rubia, com o pelo rubio, ou seja, loira, ela está apontando aí a mano como se estivesse no ouvido. A outra está aqui apontando a mano no cuello, ou seja, no pescoço. E ao lado temos aí a chica com o pelo corto, com a mão em la frente, ou seja, na testa, assim, fazendo referência à cabeça.
Aqui temos aí el chico apontando a mão, ou seja, aqui cerca de la mejilla, certo? A bochecha, ok? E temos aqui abaixo el chico com as manos em la barriga. Então, vocês façam a relação e já volvemos. E aí, tranquilo? Listo? A ver, entonces vamos a corregir. Muy bien. Entonces tenemos aí la chica com el pelo rubio, ou seja, loiro, que está apontando a mão aqui cerca dele, na oreja, não? Quer dizer, então, fazendo referência a dolor de oído, alternativa B. Ao lado temos aí a chica apontando a mão en el cuello, ou seja, no pescoço, representando que tipo de dor? Dor de garganta, dolor de garganta, por isso, alternativa A. Ao lado temos aí a chica com o pelo corto, que está com a mão na frente. Frente aqui é testa, mas fazendo referência à cabeça, por isso, dolor de cabeça. Temos depois aí el chico, que está com a mão em la mejilha, né? Ou seja, na bochecha. Então, representando que tipo de dolor? Dolor de muelas, ou seja, a dor de dente. E depois, temos el chico aqui com as mãos em la barriga, representando qual dor? Dolor de estômago, alternativa C. E essa aqui, então, dolor de muelas, alternativa E. Tranquilo? Fácil? Vamos aí a continuar. Então, aí sobre ações de estado físico. Quais são aí? Quando nós falamos de ações, estamos falando de verbos, de ações. Então, quais são os verbos, quais são as ações representadas aí no estado físico? Utilizamos lá no comecinho da aula, falamos do verbo doler, do verbo sentir e do verbo tener. Então, vamos conferir? Olha só, mira as frases. Pedro tiene fiebre.
Por isso, no se siente bien. Aqui a gente tem duas ações representando o estado físico, né? O fato da pessoa estar aí com febre, né? Tiene fiebre, do verbo tener. E ali quando, já que ela tem febre, por isso que ela não se sente bem, né? O verbo sentir-se. No se siente bien. Tranquilo? Depois teremos aqui, me duelen las piernas. Lembra quando eu falei para vocês da parte das pernas lá? O verbo doler, ele vai ter duele ou duelen, apenas a terceira pessoa do singular ou plural. Quando que vai ser singular? Quando aquilo que dói, a parte do corpo que dói, for singular. E duelen, quando a parte do corpo que estiver for plural, como é o caso na frase aqui, me duelen las pernas. Então, los verbos tener, sentir e doler são ações que estão no presente indicativo. É algo que está acontecendo naquele momento. Está doendo as pernas agora. Eu estou com tenho febre, no caso aqui em espanhol, Pedro tiene fiebre, é naquele momento e por isso, consequentemente, ele não se sente bem. Tranquilo? Então, aí são ações no presente. El presente indicativo é um tempo que se usa para falar de uma ação que ocorre no momento del habla. Então, é algo presente. Certo? Tranquilo? Vamos aí a continuar para nossa atividade 4. La frase, me sinto mal com esse dolor, ou seja, me sinto mal com esse odor, com esse cheiro. O verbo que está ali destacado, me siento, está expressando o quê? Expressa uma ação sobre o futuro, na alternativa A, expressa uma ação sobre o passado, na alternativa B, alternativa C, uma ação sobre o presente ou alternativa D, algo que não poderia passar. Então, qual aí o verbo sentir-se, me siento, está expressado em qual ação, em qual tempo? Um tempinho para você responder e já volvemos. Volvemos. Listo? A ver, então, o verbo me siento está expressando o quê? Será que é uma ação no futuro, uma ação no passado, uma ação no presente ou não poderia ali, como diz na alternativa D, não poderia passar? Qual será a melhor opção? É a alternativa C, né? Me sinto mal com esse olor, eu me sinto mal com esse cheiro, algo no momento que está acontecendo. Por isso aí é uma ação no presente. A alternativa C é a que se encaixa. Tranquilo? A ver, então. Então, falando sobre esses verbos aí, sobre essas ações, sobre o estado físico, eu trouxe para vocês aqui o verbo sentir-se, ok? Conjugado no presente do indicativo. Então, como é esse verbo conjugado? Vamos lá? Então, acompanhe. Aqui a gente tem, né, os sujeitos, os pronomes pessoais. Lembram lá? Primeira pessoa do singular, yo. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Ela ou os T, que está representado aqui abreviado com o D, certo? E vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, nosotros ou nosotros. Segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotros. E terceira pessoa do plural, eles, elas e os T's. Lembrando que os T's aqui está abreviado. Então, como é que eu vou conjugar esse verbo sentir no presente indicativo? Então, yo me siento. Preste atenção que eu coloquei em vermelho em destaque porque o verbo é sentir-se, ó. A vogal E, e ela sofre uma variação para IE. A gente coloca como se fosse um ditongo, né? IE. Por isso, me siento, tu te sientes mal, ele se siente mal, nosotros nos sentimos mal. Ó, aqui já não muda, continua e permanece o E. Assim como vosotros. Vosotros os sentis mal e
ellos se sienten mal. Então, vou dar um tempinho para vocês anotarem que a gente vai utilizar esse verbo na sequência. Então, pessoal, copiaram, fizeram essa anotação? É importante a gente fazer esse registro no caderno para acompanhar e poder realizar as outras atividades, tá bom? Tranquilo? Então, vamos para a atividade 5. Então, o que a atividade 5 está pedindo? Olhem lá, analisem comigo o que diz a atividade 5. Olha lá, Paulo e Oscar no bien hoy. Paulo e Oscar não bem hoje. O hoje significa hoje, certo? Marcador temporal. Assinale a opção correta. Será que aí, qual que é a opção que se encaixa de acordo com o sujeito? Primeiro, antes, quem que é o nosso sujeito? Eu tenho que identificar o sujeito. Nessa frase, o sujeito é Paulo e Oscar. Por isso, são eles em português. Em espanhol, são ellos, terceira pessoa do plural. Então, aí é a dica que a professora dá, certo? Então, você vai assinalar. Qual é o verbo mais indicado aqui? Se siente, na alternativa A. Alternativa B, nos sentimos. Alternativa C, os sentis, ou alternativa D, se siente. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, olharem lá que vocês copiaram, fizeram um registro aí do verbo sentir-se e já volvemos.
Volvemos? E aí? Fizeram aí o registro? Olharam? Deram aquela colada, né? Digamos assim, aquela olhadinha no caderno com o verbo sentir-se? Então vamos conferir se você acertou? Paulo e Oscar no bien hoy. Sabemos que o sujeito aqui são eles. Paulo e Oscar. Então, C. Então já dá aqui. Ou é a alternativa A ou é a alternativa D. Tá, mas é se siente ou se siente? Paulo e Oscar são eles, portanto, não se siente bien hoy. Por isso, a resposta é a letra D. Se, porque representa Paulo e Oscar, siente, porque é mais de um, são eles. Tranquilo? Muito bem, agora sim vamos para a atividade 6. Então, quero que vocês olhem com calma, com todo cuidado, porque é o verbo doler. E o verbo doler existe em duas formas. Olha como a professora colocou aqui a dica para vocês fazerem o exercício. Duele. Quando que eu vou utilizar duele? Quando a próxima palavra, aquilo que dói, estiver no plural. No singular. Olha lá, o exemplo. A Pedro le duele la boca. O que está doendo no Pedro? É a boca. A boca é singular, por isso é duele. E quando que eu vou utilizar o duele? Com aquilo, a parte do corpo humano que estiver no plural. Vamos ver o exemplo? Conferir aqui. A Pedro é o mesmo sujeito. Le duelen los braços. O que está doendo no Pedro? São os braços. Os braços é plural. Por isso o verbo doler, duelen, está no plural, certo? O que é importante vocês lembrarem aqui? Não importa quantas pessoas, quem é ali o sujeito, quantas pessoas está. E sim, o que dói nessa pessoa, o que dói nessas pessoas. É a parte do corpo humano que dói, certo? Então, na alternativa A mim me el dedo gordo. O que está doendo? Qual que é a parte do corpo humano aqui? El dedo gordo, certo? Ok? Muito bem. Alternativa B, a ti te las piernas. O que está doendo? Qual que é a parte do corpo humano aqui? Las piernas. Alternativa C, a Juan e a Pedro, ou seja, eles, les la cabeça. Lembra lá? Não importa essa parte aqui, porque essa parte está representada pelos pronomes, e sim é a parte do corpo humano. E qual que é a parte do corpo humano aqui? La cabeça. Alternativa D, a ustedes les la barriga. O que importa aqui é a parte do corpo humano. E qual que é? La barriga. Singular ou plural é aquela dica. Letra E, a nosotros nos las rodillas. Qual que é a parte do corpo humano aqui? Las rodillas. E o que é las rodillas? Os joelhos, certo? Então, analisem aí a parte do corpo humano, se ela está no singular ou se ela está no plural. Se ela estiver no singular, você coloca duele. Se ela estiver no plural, você coloca duele. Vou dar um tempinho para vocês responderem e já volvemos.
Listo? Fizeram? Vamos conferir se você pegou a dica que está ali no exercício que a professora deixou? Então vamos lá. A mim me, o que está doendo? Qual que é a parte do corpo humano? El dedo gordo. El dedo gordo é singular, por isso vai ser duele. Alternativa B. A ti te duelen las pernas. Olha lá, o que está doendo? São as pernas, está no plural, por isso é duele. Tranquilo? Letra C. A Juan e a Pedro, les, que é o sujeito ali representando tanto Juan quanto Pedro, les duele la cabeça. Qual que é a parte do corpo humano? La cabeça. Está no singular, por isso é duele. Alternativa D. A ustedes les duele la barriga. Por que é duele? Porque a parte do corpo humano que está fazendo referência ali é la barriga e é singular, por isso duele. Alternativa E. A nosotros, nos duelen las rodilhas. O que está doendo mesmo? Qual que é a parte do corpo humano? Las rodilhas, ou seja, os joelhos é plural, por isso o verbo doler vai ser plural, duelen. Tranquilo? Listo? Muito bem, então chegamos agora do quiz. Vamos aí testar os conhecimentos de algumas coisas que vimos na aula, relacionados à aula e à temática. Vamos saber? Muito bem. Alternativa 1. Dolor em la muñeca se refere al. Lembra lá, muñeca, que a professora falou? Será que se refere ao braço ou será que se refere ao pulso, ao punho? Alternativa 2. Complete a frase com o verbo correspondente. A gente tem duas opções. Tiene mucha fiebre ou siente mucha fiebre. Então pense um pouquinho e já volvemos. Entonces, vamos aí a conferir que hicieron. Dolor em la muñeca se refere al pulso, né? Pulso, punho.
E 2, complete a frase com o verbo correspondente. Tiene mucha fiebre. E não siente mucha fiebre. A gente não sente, a gente tem. Tranquilo aí? Muy bien, entonces llegamos ahí el final de nuestra clase. Que nosotros hemos visto, aí trabalhamos um diálogo relacionados a dolor, trabajamos aí os verbos tener fiebre, el verbo sentir, el verbo doler e expressões relacionadas aí a la temática, como por ejemplo, los tipos de dolores. Tranquilo? Nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.